Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 1, a escritura diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Abaixa a sua cabeça onde você está. Abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, clamamos ao Senhor que nos dê revelação, que nos dê entendimento, que nos dê fome e que nos dê sede. Queremos, ó Pai, receber a porção da Tua maravilhosa palavra. Queremos, ó Pai, ser alimentados, instruídos e sair daqui fortalecidos com a palavra que tem poder de transformar a nossa história. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, de maneira real, toque o nosso coração, que de fato o Senhor possa trazer luz sobre os dias que estão diante de nós. Essa é a nossa oração e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, boa noite. Quantos estão alegres por estarmos aqui nessa noite? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam permanentes e eternas no seu interior. Hoje eu gostaria de partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Daqui a pouco eu até quero trazer de maneira prática alguns fundamentos que eu acredito que são essenciais em toda mudança de um ciclo. Mas antes de eu trazer uma observação do tipo, eu gostaria de convidá-los a nós meditarmos neste capítulo 1, daquele que é considerado talvez um dos livros de mais difícil interpretação das Escrituras Sagradas. Há alguns estudiosos que acreditam que Eclesiastes é o livro mais difícil de ser interpretado na Bíblia. Nós acreditamos ser essas palavras de Salomão, mesmo que alguns historiadores chegam a questionar o fato de que esta autoria seria de Salomão. Nós não temos dúvida em virtude daquilo que está no primeiro versículo desse texto, aonde a palavra do Senhor diz que palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Você sabe que o único dos filhos de Davi que se colocou sobre rei de Israel e rei de Jerusalém fora Salomão. Por isso eu não duvido e tampouco
passa pela minha cabeça que não seja. Então nós atestamos que este livro é de autoria de Salomão, o que nos remete a pensar também em duas coisas. A primeira delas é o fato de que, de todos aqueles que vieram a existir sobre a terra, há de se relatar e reconhecer que Salomão foi o homem mais sábio que a terra já viu. Ele, todos vocês eu acredito que sabem, em uma dada oportunidade, aonde o Senhor o questionou a respeito daquilo que ele gostaria de receber, nesta oportunidade ele não hesitou e pediu por sabedoria. Ora, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 27, o homem nada tem se do alto não lhe for dado. E o nosso Deus, aquele que nos dá a oportunidade de pedirmos para Ele nos concede graciosamente todas as coisas, e o pedido de Salomão foi atendido. Salomão então recebe de Deus a tão sonhada sabedoria. Então eu acredito que há de se ter no nosso coração uma expectativa muito grande de aprender com aquele que foi o mais sábio. Fora isso, além do fato de ter sido ele o mais sábio dos habitantes da terra, há de se reconhecer também algo. Você sabe que a coisa mais linda do mundo, vou abrir um parênteses aqui, nós estamos em uma virada de ano. Uma notícia é que todo ano que se passa simboliza também mais um ano que você está ficando mais velho, sim ou não? Aleluia! Olha aqui para mim. Sabe qual que é a coisa mais linda do mundo? A coisa mais linda do mundo é quando a sua maturidade acompanha o seu envelhecimento. A coisa mais linda do mundo é quando uma pessoa experimentada na vida, uma pessoa que tem experiência e que tem uma vasta idade, tem também maturidade. Isso é lindo. Assim como uma das coisas tristes é quando se tem o caso de alguém que envelheceu, mas não amadureceu. Isso é lamentável. Quantos concordam com o que eu estou falando? Agora, por que eu estou falando isso? Porque Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes no final da sua vida. Ou seja, nós estamos aqui falando a respeito da reflexão daquele que foi o homem mais sábio do mundo, no final de todas as coisas, no final de sua vida. Bem sabemos nós que Salomão cometeu grandes erros. Todavia, eu acredito que pelas palavras relatadas no livro de Eclesiastes, eu creio que Salomão terminou bem a sua caminhada, tendo em vista que esse livro foi escrito no final dela. Ou seja, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que as últimas palavras de um homem talvez podem ser as mais importantes que ele tenha dito. Ou seja, este livro é um livro muito importante, e nós não devemos nos acovardar, tendo em vista o desafio da interpretação do mesmo. Quantos estão comigo aqui? Por isso, é interessante que daqui a pouco eu vou falar para você 3 conselhos diretos a respeito de uma mudança cíclica. E eu estava ao longo da semana desenvolvendo algo sobre isso, sobre esses 3 conselhos, quando nós temos um novo ciclo se iniciando. Mas eu confesso aos irmãos que hoje o Espírito Santo decidiu bagunçar completamente no meu dia. Hoje o Espírito Santo já me acordou 5 horas da manhã. Eu achei que era eu acordando. Aí eu até fiz uma coisa inusitada. Você sabe que as minhas meninas têm mania de ir para minha cama, sabia disso? Elas têm mania, e aí, enfim, todo dia, quando elas acordam, a primeira coisa que elas querem fazer é ir para a nossa cama. Aí hoje, eu olhei no relógio, eu falei 5 da manhã, aí hoje eu tive uma ideia, eu falei, eu que vou para a cama delas. Aí você sabe o que eu fiz hoje? Aí deu 5 horas da manhã, eu fui lá para o quarto das minhas meninas, né? A cama da Lulu não me cabe, uma cama bem pequenininha, mas da Isabela me cabe. Aí eu fui, cheguei a Isabela para o lado, abracei ela e falei, quer saber de uma coisa, hoje é eu que vou para a cama da minha filha, e eu vou terminar de dormir abraçado com ela. Mas para minha falta de conhecimento, não eram esses os planos de Deus.
e eu senti um ímpeto muito forte de levantar para orar, e eu desisti de dormir. Eu percebi que era o Espírito Santo me acordando, e dentro desse contexto de oração, o Espírito Santo me trouxe à memória esse texto, e eu percebi como uma direção a ser compartilhado aqui nesta noite. E eu quero chamar a sua atenção ao fato de que as pessoas lá fora, elas se enchem de expectativa em noites como essa. É claro que, por um aspecto, há de se reconhecer que realmente é uma nova oportunidade. Hoje, eu mesmo meditando a respeito de recomeços, eu até gravei um pequeno vídeo, postei no meu Instagram, porque de fato, tem gente que associa um recomeço como sendo o grito de socorro daqueles que estão desesperados, mas na realidade não. Recomeço é um novo ciclo. Não importa se 2022 para você foi um grito de socorro, ou até mesmo se foi o melhor ano da sua vida, o fato é que o ano passou, e o fato é que agora, independente daquilo que te acometeu no ano que passou, o ano que está diante de você hoje é sim um recomeço. Agora, como ministro da palavra de Deus, nessa noite eu estou aqui para trazer uma mensagem a você, que o calendário não tem poder de alterar as suas circunstâncias. Infelizmente eu quero te contar que 1º de janeiro em nada vai alterar no curso que a sua vida está tomando hoje. Apenas aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que veio à terra, aquele que viveu sem pecado, aquele que se entregou em nosso lugar, aquele que morreu a nossa morte, morte de cruz, que como filho obedeceu até a morte, como servo obediente, mas que ao 3º dia foi ressurreto dentre os mortos. Ele sim tem poder para alterar a sua história. Por isso, não deposite em uma mudança de calendário a expectativa da mudança do seu ser. Hoje você pode buscar naquele que é a fonte da alteração de todas as coisas. Você pode clamar por aquele que tem poder de fazer aquilo que 2022 não fez, aquilo que 2021 não fez, aquilo que a década passada não fez, aquilo que nos últimos anos não aconteceram. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas para isso, eu quero te contar que existe um convite de Deus a vocês, um convite de Deus a todos nós. E o convite de Deus é: achamos nele a satisfação e a plenitude da nossa vida. Achamos nele a satisfação. O que Salomão está aqui propondo é que se nós não acharmos nele a satisfação, em vão nós estaremos correndo atrás das coisas dessa vida. Quais são os seus planos para o novo ano? Talvez pode ser que você se pegou hoje ou ontem ou essa semana imaginando, talvez alguns até mesmo escreveram, outros apenas pensaram enquanto tomavam banho. Mas é certo que pode ser que você parou para pensar coisas que você deseja viver, ou coisas que você deseja realizar. Mas a minha pergunta é: a satisfação no relacionamento e na comunhão com Cristo se encontrou em primeiro lugar dos seus pedidos e dos seus anseios para essa nova temporada? A satisfação na comunhão com o Espírito de Deus se encontrou como sendo a peça fundamental que irá nortear aquilo que você vai viver a partir dessa noite? Porque hoje eu estou aqui para te contar: se você não encontrar nele a sua satisfação e a plenitude da sua vida, anos irão passar, sonhos irão passar, dias irão se findar, e você não encontrará a satisfação da vida. Essa é a proposta de Salomão, e eu acredito que é muito pertinente nós reconhecermos isso, em um dia onde o mundo coloca expectativa em um novo amanhecer.
Este livro nos ensina propositalmente a respeito da futilidade da vida sem Deus. A perspectiva de Salomão é que a vida sem Deus, irmãos, é como uma bolha de sabão, um vapor que não tem essência, que não tem conteúdo. O autor chega à conclusão que tudo que o homem puder vir conquistar nessa terra é vaidade. Por isso, eu gostaria até mesmo de fazer uma conexão no último capítulo desse livro, porque eu estou lendo o primeiro, mas no último tem um versículo que falou muito comigo, porque abre lá no 12:13, Eclesiastes 12:13, não precisa de você abrir, só olha aqui, capítulo 1 é o primeiro capítulo de Eclesiastes, mas no capítulo 12, que é a conclusão do raciocínio, no verso 13 ele diz algo: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Você consegue entender o que é que Salomão está dizendo como a suma? A suma pode ser entendido como em resumo. O resumo da vida é: teme a Deus, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha, amados, com muito amor e carinho, eu quero dizer para você, eu desejo sim que você tenha um ano extraordinário. Eu desejo sim que você faça coisas que você nunca fez na sua vida. Eu vou me alegrar por você, eu vou rir com você. Eu falo isso na presença de Deus, é o que eu desejo para você. E te digo também, Deus é bom e Ele deseja coisas boas para os seus filhos. Mas por que eu estou trazendo essas palavras? Porque eu quero ser amoroso para contigo e dizer que se você não chegar na conclusão que Salomão chegou, quando essas coisas boas acontecerem com você, elas não terão o poder de preencher o seu coração. Vamos voltar para o capítulo de número 1, e lá no verso 2, nós percebemos algo, que Salomão, ele faz questão de dizer, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Gente, em primeiro lugar é interessante você perceber esse termo usado, pregador. Que termo interessante, mas você poderia até fazer uma associação. Por que o termo aqui empregado é pregador? Porque qual que é o nome do livro? Eclesiastes. A palavra Eclesiastes vem de qual palavra? Eclésia. A palavra eclésia significa igreja, ou até mesmo em uma tradução, assembleia. Pregador, no original, é uma palavra que significa coelete, que quer dizer mestre ou professor, ou é também aquele que se dirige à congregação. Ou seja, são palavras para a Assembleia de Deus, são palavras de um mestre para a congregação dos filhos de Deus. E aqui você percebe que Salomão repete a palavra vaidade várias vezes. Talvez você se lembra que no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos várias vezes, quando é mencionado a respeito da santidade de Deus, a repetição da palavra santo, quando se refere a Deus. Deus é santo, santo, santo. Quando uma palavra é repetida no hebraico, é um recurso usado pelo autor que denota ênfase. Ou seja, o professor, o mestre, o pregador Salomão, ele quis dar ênfase de que tudo era vaidade. A palavra vaidade no original significa hebel, e que está associado com algo que eu disse na minha introdução, porque em hebraico hebel significa sopro, vento, vapor,
ou seja, aquilo que se dilui, aquilo que não tem substância, aquilo que não tem conteúdo. Você sabe, às vezes parece bonito, às vezes parece elegante, às vezes parece atraente, mas quando você sopra, é apenas uma bolha de sabão, só tem vento, não tem consistência. Os nossos projetos pessoais, eu quero te contar uma coisa, e eu não quero simplesmente aqui jogar um balde de água fria nas suas expectativas para o novo ano, mas eu quero trazer uma conscientização do local da prioridade que elas devem ocupar no seu coração, porque os nossos projetos, eles não chegam nem mesmo a ser castelos de areias, como se os nossos projetos pessoais, eles são projetos de nuvens, em um dia de ventania, debaixo do sol. A vida está marcada por vaidade. Eu fiz questão de mencionar debaixo do sol, porque, e daqui a pouco eu quero mencionar mais isso, porque essa é a perspectiva de Salomão. Salomão está falando todas as coisas debaixo do sol, e isso vai ser importante na conclusão da nossa mensagem. Mas vamos lá para o versículo de número 3. O versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: olha que questionamento, que talvez mexe conosco em um dia de hoje, e é por isso que eu preciso que você entenda que aqui nós temos um conceito secular, porque se está debaixo do sol, está se referindo a coisas terrenas, é um homem falando. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? A gente tem aqui literalmente um conceito secularista do trabalho. A palavra proveito aqui é um termo comercial. A vida não paga dividendos. O homem, irmãos, não leva nada daquilo que ele granjeia aqui na terra. Todo esse livro vai nos mostrar isso, que você trabalha, você acorda cedo e dorme tarde, você se cansa, sofre, junta, mas quando chegar o dia D, você não vai levar nada que você ajuntou aqui na terra. Você sabe quem que está falando isso? É o cara que pode falar de riqueza, porque quem está falando aqui é o homem mais rico da sua geração. Quem está falando aqui é o homem mais condecorado em posição na sua geração. Quem está falando aqui é alguém que tem sucesso. Quem está falando aqui é alguém que tem fama. Quem está falando aqui é alguém que tem tudo aquilo que nós vemos as pessoas se matando lá fora para ter, e sonhando em ter essas coisas em 2023. Mas esse homem nos mostra que nada disso basta, que tudo isso é insuficiente. Ele nos mostra que sem Deus você pode estar no topo da pirâmide e mesmo assim não encontrar o sentido da vida. Ele nos mostra que você pode ter tudo isso e não ter o seu coração preenchido e satisfeito. E se você perceber, além de trazer um conceito secularista a respeito do trabalho, Salomão agora ele vai começar a falar a respeito das mesmices da vida. Ele começa falando sobre a mesmice da natureza, ou melhor, antes, ele começa falando sobre as mesmices das gerações. Olha lá no verso 4, é interessante porque ele fala assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Salomão aqui, falando que gerações vão e vêm, em outras palavras, parafraseando, é como se ele está falando: se levantam impérios, se levantam nações, mas o fato é que as lutas permanecem as mesmas guerras, as mesmas fadigas, os mesmos conflitos, as mesmas discussões, os mesmos dramas,
as mesmas angústias. Gerações vêm e vão, impérios, nações se levantam e passam, e tudo isso permanece. E eu me lembro do salmista, no capítulo 11, no versículo de número 3, que ele diz algo até mesmo que nos traz a refletir, de pensarmos que nós não estamos assim, sendo os únicos que passaram por dias terríveis na terra. Salmos 11:3 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Deixa eu contar uma coisa, irmãos. Há 3.000 anos atrás, os fundamentos já estavam destruídos. Eu sei que, obviamente, nós estamos vivendo e vendo coisas angustiantes. Final do ano de 2022, meu Deus do céu, deixa para lá. Tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. Mas olha aqui para mim, na realidade, se nós formos parar para discutir a respeito de um cenário mais amplo, infelizmente, nos últimos anos, muita coisa tem acontecido no mundo, que você fala, meu Deus do céu, cadê os fundamentos do mundo? Eu concordo que nós estamos vivendo uma geração de uma total inversão de valores. Tudo aquilo que nós aprendemos daqueles que viveram antes de nós, que era errado, o mundo está chamando de certo. Aquilo que nós sempre crescemos acreditando que é aquilo que é a verdade, aquilo que é correto, o mundo está chamando de errado. Que geração de valores é essa que nós estamos passando? Olha aqui para mim, os fundamentos já foram destruídos lá atrás. Imagina se a gente viajar no tempo, o que Sodoma e Gomorra viveram, irmãos? Que loucura! Tanta coisa já aconteceu aqui nessa terra, acredite em mim. A perversidade humana não é algo de agora. A perversidade humana não é algo novo, debaixo do sol. Não é. Agora, além de nós percebermos a mesmice das gerações, Salomão também vai falar a respeito das mesmice da natureza, porque ele começa a mencionar a rotina. Olha só, vai para o verso 5, Eclesiastes 1:5. Vamos ler do 5 ao 7. Ele vira e fala assim: levanta-se o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar, aonde nasce de novo. Verso 6: o vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. E no verso 7, então ele falou do sol, falou do vento, e agora vai falar dos rios. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Essa é a visão de um homem secular, é uma visão humanista, é a visão daqueles que estão debaixo do sol. Salomão começa a falar então, até a natureza é a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de trocar de estação, de trocar de ciclo, mas em outras palavras, o sol vai nascer, vai se pôr, vai nascer, vai se pôr, o vento vai andar, e ele fala, é um movimento repetitivo, é igual a vida, dando voltas, a rotina dos rios. Os rios correm para o mar não se enche, aí vem a evaporação. Então imagina, o rio corre para o mar não se enche, a água evapora, sobe para as nuvens, e aí depois, através das chuvas, as águas se despejam, e sabe o que elas fazem? Enchem os rios, que correm para o mar. Evaporação, nuvem, chuva, a água volta para o rio, é algo cíclico. Salomão, se você perceber, até agora, não mencionou o nome de Deus. Por quê? Porque ele está fazendo uma leitura daqueles que estão debaixo do sol. É a visão terrena das coisas, é a visão humanista, é a visão secularizada da vida. Por isso,
Deixa eu te contar uma coisa: se nós tirarmos Deus da sua criação, a criação não refletirá glória alguma. A criação sem Deus não possui nenhuma glória. Agora, se nós fôssemos colocar Deus na parada, porque olha só, presta atenção, a minha proposta aqui não é trazer uma mensagem para você ficar para baixo. Pastor, esse trem tá estranho. Não tinha uma melhorzinha assim não? Um coachzinho assim? Presta atenção. O que eu estou querendo te convidar é você vir para uma vida de plena satisfação e gozo naquele que não está debaixo do sol, naquele que está acima do sol. Sabe por quê? Salomão não falou o nome de Deus, mas eu vou te contar quem é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é aquele que ele sim, ele intervém na criação. Sabe o que ele fez? No livro de Josué, olha só, presta atenção. Eu preciso que você entenda o que é a vida sem Deus e a vida com Deus. Diga assim comigo: a vida sem Deus, fala assim, é uma mesmice. Mas sabe como é que é a vida com Deus? Lá em Josué, o sol parou, a terra parou, porque Deus intervém sim na sua criação, porque Deus não está debaixo do sol. Por isso a vida na plenitude de Deus é um convite a percebermos, a enxergarmos o mundo não nas lentes de quem está aqui debaixo do sol, mas na lente daquele que criou o sol. Para ele, a criação não está em um ciclo vicioso, não. Ele muda, ele para o que ele quiser, ele chama as estrelas e as estrelas aparecem. Ele manda o mar abrir. Sabe o que o mar faz? O mar lhe obedece, o mar se abre para que o seu povo passe por meio dele. Ele manda sair água da rocha. Sabe o que acontece? A rocha obedece e sai água da rocha. Ele manda chuva e ele retém chuva respondendo orações. Está escrito. E eu vou te contar que eu já 2 vezes na minha vida. Você pode duvidar? É claro, porque agora não é palavra de Deus, agora é palavra de Vinícius. Teve 2 vezes que eu falei Deus, ou melhor, teve 3. Eu lembro desses 3 dias que eu falei: Deus, estou aqui como teu filho. Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouves. Segura essa chuva, papai do céu. Sabe o que ele fez? Estou nem aí para a sua incredulidade. Ele segurou a chuva, porque tinha um filho clamando para aquele que está acima do sol. Esse é o convite da vida compartilhada com ele. Ele manda e retém chuva ou fogo, respondendo à oração dos santos. Ele manda nas ondas, ele manda no vento, ele intervém. Portanto, a vida cristã não é esta visão secularizada que Salomão descreve debaixo do sol. O Deus a quem servimos é o Deus que criou, e é o Deus que intervém, é o Deus que age, é o Deus que responde oração, é o Deus que interfere na rotina, é o Deus que interfere na mesmice da vida. Sua vida está meio sem graça, você está precisando que algo aconteça. Então eu quero te contar uma coisa: você não está precisando que o calendário mude, você não está precisando que o ano troque, você está precisando de Deus. Mas se você perceber, por mais que eu já me empolguei falando daquele que está acima do sol, só para a gente concluir, vamos voltar para aquele que está debaixo do sol. No verso 8, vamos ler o versículo 8, e eu vou fazer algumas considerações. Irmãos, olha o grau de perplexidade. Olha o que é a vida debaixo do sol sem Deus. Você vai perceber aqui um raciocínio que demonstra
uma insatisfação crônica que não passa, porque ele fala assim: todas as coisas, gente, ele não falou algumas coisas, ele não falou muitas coisas, ele falou todas as coisas. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Agora ele fala uma coisa que aqui debaixo do sol acontece: os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? Trabalhar dá canseira. Aí quando você viaja, dá canseira também. Aí quando você vai descansar, dá canseira. E aí tem dia que você fica cansado de tanto descansar. Tem dia que você fica morgado de tanto dormir. Ele mostra de maneira prática, olha essa expressão que ele fala, que aqui na terra, uma vida que não tem a satisfação em Cristo, os olhos não se fartam de ver. Em outras palavras, está todo mundo vendo alguma coisa, está vendo filme, está vendo série, alguns veem até novela, está vendo um monte de coisas, está vendo comerciais, está vendo paisagens, está vendo rede social, está vendo, e por mais que você veja, você nunca se farta de ver, sempre quer ver mais, os seus olhos estão insaciáveis. Aí ele repete isso, a mesma coisa para os ouvidos. Aí ele fala: cara, você escuta de tudo, você escuta até palavra, você escuta discurso motivacional, você escuta música, você escuta barulho, você escuta ruído. Tem gente que escuta até fofoca. E sabe o que acontece? Você escuta, e você não se farta de ouvir. Quer sempre ouvir um barulhinho a mais. O que ele está mostrando é que tudo que você faz, tudo que você vê e tudo que você ouve não é capaz de satisfazer o seu homem interior. É por isso que a pessoa está aqui, está vendo, mas ela precisa de mais, ela precisa de ver mais, precisa de ver mais, só mais um, na busca por aquilo que do céu o Senhor está falando: eu estou querendo te dar o que você está procurando. Deus tem um convite para você no ano de 2023. Oh, irmãos, as pessoas aí fora, deixa eu te contar, sabe o que elas estão planejando para o novo ano? Aventuras e mais aventuras, porque é isso que as pessoas fazem, elas pulam de aventura em aventura, muitas delas pulam de viagem em viagem, de cama em cama, de droga em droga, está pulando, está buscando as aventuras assim, das mais variadas formas, mas o fato é que ela não encontra satisfação. E para finalizar, além de nós vermos a respeito da repetição das gerações, da natureza, além de nós percebermos esse raciocínio, Salomão finaliza dizendo que a história se repete. Olha os versos de número 9, 10 e 11. O que foi? Agora ele está falando da repetição da história. Ele fala: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Falando, deixa eu te falar, tudo que acontece na história, não tem nada novo. Tudo está repetindo algo que já aconteceu lá atrás. Se você estudar a história da terra, pandemia não é uma coisa nova. A peste negra liquidou 1/3 dos habitantes europeus. Agora você imagina a proporção disso. Não há nada novo. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós.
já não há lembranças das coisas que precederam, olha só, já não há lembranças, e aqui eu tenho uma notícia para te dar daqui a pouquinho, e das coisas posteriores também não haverá memória, não há lembrança do que passou, e não vai haver memória do que há de vir, entre os que hão de vir depois delas. Em outras palavras, muda o tempo, traz as roupagens novas, mas os fatos são os mesmos. As pessoas nascem, as pessoas crescem, as pessoas se casam, as pessoas morrem, as pessoas nascem, crescem, se casam, mas depois morrem. Os mesmos fatos: nascimento, morte, celebração, choro, conquista, perda, paz, guerra, acordo, conflito, esperança, desesperança. E ele diz mais: não há lembrança. Pessoas e acontecimentos caem no esquecimento. Olha aqui para mim, hoje eu estou aqui para te dar uma notícia, já que o assunto da noite é tempo. A poeira do tempo cobre tudo e todos. A sua fama e o seu sucesso terreno, daqui 3 gerações, ninguém irá lembrar. Sabe por quê? Porque você não sabe o nome dos seus tataravôs. Ou alguém aqui sabe o nome de todos os seus tataravôs? E eu posso te dar uma notícia: se Cristo Jesus não voltar, os seus tataranetos não saberão nada de você. Ai, pastor, é a vida debaixo do sol. Mas o time de adoração pode subir, olhar a vida debaixo do sol, é olhar a vida apenas de um plano horizontal. Porque se está todo mundo debaixo do sol olhando a vida nessa perspectiva secular, nessa perspectiva humana, quer dizer que o nosso olhar está apenas de maneira horizontal, humanista. É um olhar que tira Deus da história. Mas se você tirar Deus da história, o que sobra? Vou te contar uma coisa: a sua história sem Deus é isso, é a canseira, é a preguiça, é o vazio, é a frustração, é a mesma rotina do vento, do sol, do rio, da natureza, das gerações. Mas a proposta que Salomão nos traz no final do seu livro é que a vida só fará sentido quando você compreende aquele que está acima do sol e que governa tudo debaixo do sol. Se você conhecer a Deus que está acima, você verá o mundo sobre as lentes dele. Ele está no controle de todas as coisas. Oh, irmãos, eu sinto de dizer para vocês, Deus tem um convite para você no ano de 2023. Você não vai olhar para o sol enfatizando a mesmice da vida. Você vai falar como o salmista no capítulo 19, no verso 4, que ele fala assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda, chega só para cá um pouquinho, uma tenda para o sol. Olha que coisa linda agora, verso 5: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Olha a perspectiva celestial sobre o movimento solar. Você vai olhar para o sol como esse noivo que vai aparecer com toda a sua majestade. Você vai olhar para cada amanhecer como uma oportunidade de ver as misericórdias de Deus se renovando sobre a tua vida a cada manhã.
Você vai olhar para o seu trabalho não como canseira, não como enfado, não como peso. Pelo contrário, você falará: no Senhor o meu trabalho não será em vão. Você acordará todos os dias animado para a vida. Eu quero te fazer uma pergunta: o que te faz acordar animado para a vida? Talvez pode ser que na teoria você pensou que amanhã seria um dia que você acordaria animado para a vida, tendo em vista que você festejará nessa noite. Mas o convite de Deus para você não é esse. O convite de Deus é que você acorde todos os dias animado para a vida. O convite de Deus é que 2023 seja um ano de expectativa de que todo dia o Senhor estará preparando algo novo para você. Porque se não tem nada novo debaixo do sol, eu quero te contar que acima dele existe um Deus que traz para você uma novidade de vida. Você não olhará para a vida como sem sabor. Não, você vai falar: para mim o viver é Cristo, e quando eu morrer, isso para mim será lucro. Você vai falar: eu estou debaixo de uma nova aliança, eu vou desfrutar daquele que será chamado de um novo céu e uma nova terra, porque Deus me deu um novo coração. Ele retirou de mim o coração de pedra e colocou aqui dentro um coração de carne. Eu tenho um novo futuro, por isso a minha perspectiva está acima do sol. É nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que nos salvou, e é esse Deus que nos conduz para a eternidade. Que 2023 seja um ano na sua vida que você tenha uma perspectiva celestial, que você não caia simplesmente no lamento das mesmices da vida, da rotina insípida diária, mas que você possa se alegrar no Senhor, que você possa se regozijar no Senhor, que você possa se deleitar no Senhor. Eu quero te contar que em toda geração houveram aqueles homens que fizeram de Deus o prazer da sua vida, que fizeram da casa de Deus a sua morada, que fizeram do servir a Deus o sentido da sua existência, que fizeram do relacionamento com Deus o motivo da sua vida. Deus não tem um convite de um novo ano para você. Deus tem para você o convite de uma nova vida. Deus tem para você o convite de um novo relacionamento. Deus tem para você o convite de uma nova intensidade. Deus tem para você o convite de uma nova consagração. Deus tem para você o convite de uma nova disposição, de uma nova atitude, de um novo olhar, de uma nova postura, de um novo andar, de um novo caminhar, de um novo correr, de um novo ir, de um novo avançar, de um novo festejar. É o convite de Deus. Aqueles que são santos, aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados, aqueles que são ditos como seus filhos. Nós faremos ainda algumas últimas coisas para finalizarmos o nosso culto. E eu quero convidar você: não vá embora sem que o culto seja finalizado. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E antes de nós realizarmos duas coisas, eu quero que você erga suas mãos aos céus e que você, do início, que você cante essa canção de todo o seu coração, que você profetiza sobre aquele que é o dono do firmamento, que você profetiza sobre aquele que é o possuidor das rédeas da história em tuas mãos, pois está sentado em teu alto e sublime trono. Vamos ministrar essa canção ao Senhor.